Olá, amigos da Focalize, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do nosso canal. E hoje, passando rapidinho aqui só para fazer uma introdução, para explicar para vocês que eu fui essa semana convidado pelo meu grande amigo André Fogaça, um dos fundadores do Gui Invest, que é uma ferramenta espetacular para quem busca ajuda mais intuitiva na hora de olhar múltiplas das empresas. Então, inclusive, eu recomendo que quem não conhece o Gui Invest dê uma olhada. Eu vou colocar um link aqui embaixo para que vocês conheçam. E eu fui convidado lá para o programa do André, lá no site do Gui Invest, para bater um papo sobre renda passiva, né? Como é que a gente constrói renda passiva em ativos financeiros, especialmente em bolsa de valores, com o objetivo de futuramente viver de dividendos, ou de aluguel, ou até de cupons, né? Relativos a investimentos de renda fixa de longo prazo. Bom, foi um bate-papo muito legal, né? Passou rapidão, foi super descontraído, e eu pedi autorização lá para eles para colocar no nosso canal aqui para vocês também esse bate-papo. Então, com vocês, André Fogaça e eu, num bate-papo sobre renda passiva. Aproveitem! Muito bem, estamos ao vivo, então, aqui no canal do Gui Invest, então sejam todos muito bem-vindos. É um grande prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o meu convidado, que daqui a pouco eu já vou apresentar para vocês. Então, vamos chegando, pessoal. Uma boa noite a todos. Para quem não me conhece, aqui é André Fogaça que está falando. Eu sou sócio fundador do Gui Invest, sou consultor de valores imobiliários credenciado na CVM, também sou autor do livro Fique Rico Investindo de Maneira Simples e criador do método KISS, que é uma metodologia que eu desenvolvi que ajuda pessoas comuns, investidores individuais, a conseguirem conquistar sua liberdade financeira através dos investimentos. E hoje nós vamos falar sobre um tema que é um tema muito pedido aqui no Gui Invest, que é a questão da renda passiva com ações. Então, nós vamos falar sobre como criar e gerar renda passiva com investimento em ações. E eu quero passar alguns recados aqui iniciais, né, pessoal? Então, quem ainda não nos segue aqui no Gui Invest, aproveita para se inscrever no canal, clicando no botão de inscrição, ativa também as notificações e também participem aqui da nossa live, do nosso bate-papo, colocando perguntas, dúvidas, fazendo algum comentário, porque a gente vai responder aí ao longo da transmissão. E agora eu quero apresentar para vocês aqui o meu convidado, que é o André Momberger. O André Momberger é um grande amigo aí de alguns anos já, que a gente se conhece. A gente acabou se conhecendo não no meio do mercado financeiro, mas, na verdade, a gente se conheceu em outras áreas, né, André? A gente se conheceu no meio do empreendedorismo digital, marketing digital. E o Momberger tem uma longa experiência aí no mercado financeiro, né? Ele vai se apresentar em seguida aqui para vocês, mas é um cara que tem muito conteúdo legal para compartilhar comigo, com todos vocês. Então, vai ser muito bacana. Então, para a gente começar, Momberger, eu quero, para tu te apresentar, então, eu quero que tu responda aí quem é André Momberger e conta um pouquinho da sua história, de como é que você veio parar no mercado financeiro e como que hoje, André, você ajuda aí as pessoas a investir melhor para ter uma vida mais próspera. E aí, então, Xará, porra, tô super feliz aí com o teu convite. Aliás, esse bate-papo aqui, ele já era para ter saído mínimo há uns 2 anos atrás, né? E as agendas acabaram não permitindo isso. E aí, semana passada, quando o Rafa me ligou, dizendo, pá, tu teria uma agenda na quarta que vem lá para nós bater um papo com o Fogaça, eu vou dar um jeito, né? Então, chega de postergar isso aí, né? Muito bom, né? Então, Tô muito honrado aí com o convite e bastante feliz aí a gente poder trocar essa ideia. Bom, rapidamente me apresentando, então, sou André Momberger, eu sou sócio fundador da Focus Invest, que é um escritório de assessoria de investimentos ligado ao Grupo XP, então a gente é um afiliado da XP, e a gente tem a Focalize Educacional, que é a nossa escola, que também procura ajudar os investidores a entender um pouco mais o que eles estão fazendo, né? Então, a gente tem uma pegada um pouco mais forte no mercado acionário, mas também temos treinamentos de alocação, né, de uma forma geral, né? Então, 18 anos de mercado como investidor, 14 com as minhas empresas, já deu para passar por algumas poucas e boas, né, André? Com certeza.
Não, maravilha, maravilha. E fala um pouquinho, André, sobre como é que tu está atuando, assim, mais especificamente na Focalize. Eu acho que seria um tema legal aí para o pessoal saber um Sim. pouco mais do teu trabalho. Sim, na Focaliza a gente tem os treinamentos, conforme eu te comentei, na parte de alocação. Então, de uma forma geral, eu não sei investir nada, então eu tenho treinamentos desde do iniciante até quem quer uma alocação um pouquinho mais sofisticada, e na parte de bolsa a mesma coisa. Então a gente tem um treinamento introdutório na Bolsa de Valores, temos um treinamento mais técnico na área de análise gráfica, e um treinamento avançado que ele vai além da análise gráfica, ele pega outras escolas também, inclusive a fundamentalista, e já começa a sofisticar um pouquinho mais com derivativos, com alavancagem, com proteção. Então, é um treinamento já para quem está no nível um pouquinho mais avançado. E a gente também tem uma produção de conteúdo intensa nos nossos canais, tem presença digital no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, e produz conteúdo diariamente no Instagram, tem vídeos semanais no YouTube, e palestras, eventos. Retomamos a agenda presencial depois de 1 ano e meio. Tivemos a nossa primeira palestra presencial há 2 semanas atrás, agora, comemoramos aí a autorização para poder realizar o evento, e esse final de semana estamos tendo uma imersão em Bolsa de Valores também, presencial, né? Então, devagarinho a vida volta ao normal, né, na parte educacional. Legal, finalmente, né? Finalmente as coisas estão retomando aí, a gente pode fazer esse trabalho do presencial, que é um trabalho que, na verdade, fazia bastante, né, Monberger, assim, antes da pandemia, tinha bastante essa força do presencial mesmo, né? Sim, sim. E o presencial, ele é bacana de fazer também. Apesar de hoje 80%, 90% do nosso conteúdo ser online, a interação com os nossos alunos, clientes, a energia do presencial, ela é insuperável, né, André? Não, isso é verdade, sem dúvida. E, André, vamos lá então, vamos falar aqui sobre, como eu comentei antes, né, o nosso tema de geração de renda passiva com ações, né, que é um tema bem procurado aí pelos investidores. E eu gosto sempre de começar, assim, quando a gente tem esse bate-papo sobre esse tema, fazendo uma pergunta um pouco mais ampla, né, Monberger, que é uma pergunta que eu acho importante e escutar, assim, de quem eu convido aqui para a gente fazer essa live, que é o seguinte: na sua opinião, André, assim, por que a grande maioria das pessoas que resolvem investir em ações, resolvem se envolver com investimento em bolsa, perdem dinheiro, enquanto a gente sabe que alguns poucos são muito bem sucedidos, né? E aí eu te pergunto, o que essas poucas pessoas fazem de diferente para ter sucesso, na sua opinião? É uma pergunta muito boa, e ela vem muito de encontro a um trabalho que a gente vem fazendo quase que de diligência, né? De tentar educar os nossos clientes e alunos, né? Eu diria que um dos principais motivos para as pessoas que entram e não conseguem ter êxito no mercado acionário é pela motivação errada que elas entram nesse mercado, tá? Dificilmente, tá? Se eu poderia apostar, se você pegasse toda a base do Gui Invest hoje, lançasse essa pergunta, tipo assim, o que te motivou a entrar lá no passado, quando tu entrou no mercado acionário? Provavelmente o motivo não é o mesmo do cara que depois aprendeu e tocou adiante. Geralmente a pessoa entra ou pela ilusão de dinheiro fácil, né, de que, principalmente, tem muitos vendedores de facilidades hoje no mercado, dizendo que com meia dúzia de centavos, um computador ou um celular, você aperta um botão e, aprendendo uma técnica mágica, você vai viver daquele negócio ali, né? Então a gente sabe que isso não existe. Isso é algo muito improvável de acontecer. Não é impossível, mas é muito improvável. E boa parte dessas pessoas, não é nem eu que estou afirmando isso, é um trabalho da Fundação Getúlio Vargas, que é amplamente divulgado, que 95%, 96% das pessoas que entram por esse motivo perdem dinheiro, né?
E um segundo motivo errado que eu vejo, que não necessariamente o critério de tentar ganhar um dinheiro fácil na bolsa, é aquele negócio de, vou ver como é que é esse troço aí, né? Então, eu vi meu cunhado ganhando dinheiro, o meu amigo não para de falar que está ganhando dinheiro na ação tal, e pipipi, blá, blá, eu vou entrar para ver como é que é, né? E aí não sabe o timing, não consegue fazer análise de ativos de uma forma geral para entrar no mercado, e principalmente com mercados como a gente vivenciou no primeiro semestre desse ano, que são mercados direcionais ascendentes, né? Então, você até entra no mercado, ganha dinheiro num primeiro momento, não é difícil de ganhar dinheiro em mercados direcionais ascendentes, só que daí quando pega um movimento de revés, como está acontecendo agora no segundo semestre desse ano, não sabe o que fazer. E aí, esse troço não é para mim, isso é cassino, isso é só para tubarão, e acaba muitas vezes desistindo do jogo. Então, a motivação, André, para mim é um elemento chave para determinar se você vai ganhar. E aliado a isso, a falta de conhecimento, né? Claro. A maioria das pessoas entra sem saber absolutamente o que está fazendo, né? Exatamente. Tem muito assim de não entender, como tu falou, né? Em primeiro lugar, o cara não sabe o motivo, né? Porque está investindo. E aí, na maioria das vezes, qual é o motivador, né? Como tu colocou, né, Momberger? Escuta o cunhado dizendo que está ganhando dinheiro, o amigo está ganhando dinheiro, né? Aí entra a questão da ganância, né? Porque o cara pensa, pô, mas se o meu amigo aqui está ganhando dinheiro, cara, isso deve ser fácil de ganhar dinheiro. Então, sim. No entendimento do cara, ele pensa, pô, eu vou ganhar um dinheiro fácil, sem esforço, vou botar um valor na bolsa ali, vou tirar um valor maior ali na frente e tal. E então tem essa questão da ganância, né, que leva o cara a fazer isso. E realmente é bem isso. E, claro, o resumo disso é o quê? Falta de educação, né? Falta de entendimento do que é o mercado, o que é possível ganhar de forma assim razoável, no sentido assim de forma que faça sentido, que não é um absurdo, porque assim a gente tem que entender que o mercado ele não é um negócio que dá para encarar como algo que você vai ficar rico rapidamente, né? Não. É a criação, né, acúmulo e criação de patrimônio ao longo do tempo, se você fizer direito, né? Essa é a verdade. O Thiago Nigro, o Nigro do Primo Rico, né? Ele tem uma frase que eu gosto muito, que ele fala que o mercado financeiro ele não te deixa rico, o que te deixa rico é teu trabalho. Né? O mercado financeiro ele vai te alavancar, ele vai te ajudar, né, a acelerar esse processo, mas o mercado por si só dificilmente ele vai te deixar rico. Claro, em um determinado tempo tu vai investindo, reinvestindo dividendos e outros tipos de remuneração que o mercado permite que você ganhe, você até pode ficar rico, mas provavelmente o dinheiro é oriundo de trabalho. Perfeito. Não, total, eu concordo totalmente com essa ideia, inclusive, né, Moberg, dentro do meu método, o método KISS, que é a metodologia que eu desenvolvi e ensino para o pessoal, né, que está entrando na Bolsa, é justamente essa ideia do foco no trabalho, né, porque no momento que o cara foca no trabalho, ele tem o potencial de ganhar mais dinheiro, ganhando mais dinheiro, ele consegue aportar mais, e aportando mais dinheiro no mercado, ele tem um potencial de crescer esse patrimônio muito mais rápido do que se ele se focar em querer aumentar a rentabilidade estudando investimentos. Né? É um acelerador, né? Ele é um acelerador. Exatamente. Porque é muito mais difícil, na verdade, a pessoa conseguir aumentar a rentabilidade, sei lá, de 10 para 12, 12 para 15, do que ela trabalhar, ganhar mais dinheiro e aportar mais dinheiro. Porque o aporte tem um poder extremamente importante nesse processo, né? Mais do que a rentabilidade, na verdade. Com certeza, com certeza. E aí, nesse sentido, Malberger, eu te pergunto o seguinte, né, já que a gente está falando desse tema, na tua opinião, o quanto que o fator comportamental, emocional do investidor influencia no resultado dele? Porque a gente sabe que
muita gente procura estudar investimentos, estudar todos os tipos de investimentos, estudar técnicas, estratégias, estudar profundamente, mas muitas vezes deixa de lado o entendimento ou o treinamento para ter um comportamento adequado diante do que o mercado está fazendo, do que está acontecendo no mercado. Então, a minha pergunta é essa: o quanto, na tua opinião, esse comportamento é um fator que influencia o resultado do investidor? Eu diria assim, dependendo, vamos separar os investidores em dois grupos, tá? Os investidores de mais longo prazo e o investidor de curto prazo, que é aquele que vai atrás de volatilidade. No investidor de volatilidade, é 99,9%. Né? Praticamente todos os investidores que perdem dinheiro nesse perfil é por razões emocionais, né? E porque eu sempre falo que existe um triângulo de sucesso nessa estrutura. Tu tem que ter uma estratégia operacional, seja ela qual for, né? Então, por exemplo, eu ensino análise gráfica. Então, ler gráficos pode ser uma estratégia operacional para você tentar encontrar algum padrão, seguir alguma tendência e aquilo determinar entrada e saída de ativos. Mas se você não associar gerenciamento de risco, ou seja, você ter sempre o plano B e até mesmo um plano A. O que é um plano B e um plano A? Plano A é aquele alvo onde você vai decidir sair, ou seja, eu quero entrar no papel em tal preço e quero sair em tal preço com tal lucro, né? Eu tenho que ter um plano B se der errado. Porque quando você aperta a boleta para comprar ou vender um ativo, você está diante de um cenário binário, né? Ou vai para um lado ou vai para o outro, né? E por mais que a gente tenha a pretensão de imaginar para que lado vai, a gente não sabe para que lado vai, né? E então, né, nós sempre estamos preparados para esses dois cenários. E o terceiro elemento é chave, que é a disciplina operacional. Se você tem um plano determinado, olha, eu vou comprar um ativo, meu alvo tá lá, meu stop está aqui. Se bater no stop, eu tenho que stopar. O processo, nesse caso, ele é muito mais importante do que o setup em si, né? Então, você vai ser estopado, não está errado, faz parte do processo. O que vai estar errado? É se você, na sua estratégia operacional, só errar, né? Você entra no ativo e é estopado, entra no ativo e é estopado. Em um determinado tem que acertar, né? Senão essa estratégia operacional está errada, né? A avaliação que você está fazendo no mercado está errada. Então, fechando a questão do trader de volatilidade, o emocional é muito importante. Já no trade de longo prazo, ela é um pouco menos importante, mas é também. Por quê? Você precisa ter sangue frio para entender que em determinados momentos que o mercado parece que o buraco abriu e o mundo vai acabar, talvez você esteja diante da maior oportunidade da sua vida de fazer riqueza. Né? Via de regra, geralmente é assim, diga-se de passagem, né? Basta olhar para o passado, né? É só olhar as crises por quais a gente já passou, verifica o padrão comportamental do investidor e quem teve sangue frio ganhou muito dinheiro, né? Que eu chamo assim, tem poucas oportunidades numa década de você dar aquela boletada para ficar rico na bolsa, né? Não é sempre que acontece. O Covid foi uma belíssima oportunidade, né? E existem alguns padrões que geralmente você precisa... são padrões gerais, não são determinantes, mas, por exemplo, um que eu sigo é a nossa bolsa próxima de 10 mil dólares, né? O Ibovespa valendo em dólar 10 mil dólares. Se você traçar um histórico dos últimos 40 anos, nunca perdeu esse suporte, né? Então, é um sinal de que ali é para vender a casa e entrar, né? No entanto, muita gente já saiu antes disso, né? Não conseguiu suportar, né? Não teve emocional para suportar isso. E o outro é quando a gente vê o PL da Bolsa, e esse PL está próximo de 7, 8, de uma forma geral, né? São sinalizações de que a Bolsa não necessariamente está barata, mas está mais próxima do chão do que do teto, né? Isso que eu gosto de falar. E aí você tem que ter um emocional forte para decidir entrar
mesmo que todos os indicadores estejam dizendo, nossa, vai ter eleição no ano que vem, quem será que vai ganhar? Se o Lula voltar, se o Bolsonaro continuar, se tiver a terceira via, seja lá o que for, né? Se os números estiverem te dizendo que tem oportunidade ali, você tem que ter sangue frio emocional para decidir entrar e entrar num ponto vantajoso, ou até para decidir segurar, né, o estômago aquele para aguentar uma posição perdedora durante um bom tempo, para enxergar o longo prazo, né? Então, eu tô casado com uma boa empresa. Ela tá me machucando agora, tá? Né? Eu vou te dar um exemplo da minha carteira. A maior posição que eu tenho é Vale, né? A Vale chegou a bater R$120. E hoje chegou agora no intraday e chegou a bater perto de 60, quase 50% de correção no ativo. Quando você olha para os números da Vale, não tem preocupação nenhuma em relação a essa empresa. Pelo contrário, né? Mas eu estou perdendo 50% da minha posição de Vale, né? Do ponto de vista de montante de dinheiro, estou perdendo uma quantidade de dinheiro bastante razoável. Mas, sinceramente... Oi? Pela marcação a mercado, tu estaria perdendo, né? Mas, né? Que é a cotação, né? Exatamente, né? E aí, seria talvez uma oportunidade de aumentar a minha posição? Talvez sim, né? Então, o emocional no investidor de longo prazo, ele tem esse comportamento que é super importante, mas ele é um pouco menos do que no investidor de volatilidade, né? Mas, sem dúvida, é relevante também. Perfeito, Momberger. É bem isso aí, né? Eu acho que essa questão aí do comportamento, eu também enxergo como algo muito importante, né? Muito importante mesmo, porque a grande questão que eu vejo, assim, é que as pessoas, assim, por exemplo, agora, né, Momberger, vamos lá, o mercado tá ruim, né? Tá todo mundo reclamando e tal, e aí a pergunta que eu faço é, quem é que tem coragem de entrar agora, né? É difícil, né? É difícil porque... Só que, na verdade, agora que, digamos assim, nós temos, em teoria, tá, menos risco, né? Quando o mercado está bombando, está crescendo muito, é recorde atrás de recorde, o mercado não está ficando melhor, está ficando pior, porque está ficando mais arriscado, né? E mais caro, né? Mais caro, vamos pensar assim, né? Sim. Então, isso é muito doido, né? Porque, e de fato, muito, tem que ter muita coragem, muito peito de entrar, né? Na hora que está todo mundo apavorado, né? Que agora é um momento desses, né? Então, assim, será que... Claro, a gente não tem como saber o fundo do vale, quando chega no fundo, né? O momento certo para comprar lá na baixa, mas é fato que momentos desses são oportunidades, né? Então, é isso que é interessante de passar para as pessoas, porque às vezes a gente vê, né, Malberg, que deve ter muito cliente assim, quando o mercado está bombando, eles ficam muito eufóricos para comprar mais. Mas é que, na verdade, está ficando mais arriscado. E eles estão comprando mais quando está ficando mais arriscado. Sim. E até muitas vezes podem cometer um erro de balanceamento de carteira, né? Total. Porque é sedutor, né, André? Quando você olha a tua participação de renda variável lá dentro do portfólio, ela aumentando, e aí, nossa, se eu tivesse posto toda essa minha porção de renda fixa aqui, olha só onde é que eu já estaria, né? E tem investidor que acaba colocando um percentual acima do recomendável, muitas vezes na porção de renda variável, e quando o mercado vira, como aconteceu agora, acaba ficando bastante estressado e muitas vezes perdendo a oportunidade de rebalancear pela outra ponta, né? Claro. De pegou a minha parcela de renda variável, ela caiu, eu tenho recurso na renda fixa para puxar para a renda variável nesse momento que está agora, né? Exatamente, né? Então tem que cuidar um pouco essa questão do entusiasmo em mercados de alta, né? Tem uma brincadeira que se faz, né? Quando vai para a capa da Exame, William Bonner, no Jornal Nacional, falando que a bolsa é o melhor investimento, está na hora de diminuir a posição.
Exatamente. Não, total. E é curioso, né, que a bolsa ela funciona diferente do mercado, o mercado, por exemplo. Né? Quando está em É liquidação, meu cachorro aí. Quem faz ao vivo passa por isso, né? quer participar junto. Participar. É, mas, Momberg, então, assim, né, a Bolsa de Valores, ela funciona de uma forma inversa, né? Os investidores encaram de uma forma inversa do que no mundo real, né? Quando a gente Sim. tem uma liquidação no mercado real, né? Produtos estão sendo vendidos pela metade do preço, como agora temos a Black Friday rolando aí, né? As pessoas ficam eufóricas para comprar porque elas estão comprando barato, né? Só que quando Sim. a bolsa está 50% de desconto, a bolsa, as ações como um todo, as pessoas ficam apavoradas. É o contrário, Sim. né? E elas É ficam o contrário. eufóricas quando começa a ficar caro. Seria o equivalente a gente ficar eufórico quando o preço das coisas por aí estão subindo. A gente fica feliz que comprar mais, mas não Sim. é. É o contrário, né? É muito louco isso. É muito maluco. Mas vamos lá então, Alberger. Agora eu queria saber um pouquinho vamos falar um pouquinho sobre a questão da renda passiva, né? Uhum. Então, eu te pergunto, Alberger, assim, saber a tua opinião, né? Qual que seria a primeira coisa que uma pessoa ela precisa saber se ela quiser viver de renda passiva com ações? Essa pergunta aí dá quase um webinário novo, né? É verdade. Mas, tentando ser breve, assim, qual a primeira coisa que ela precisa entender se ela quiser viver de renda passiva? Porque, assim, a gente sabe que, né, Alberger, só para complementar, tu deve ter clientes, assim, ou pessoas que vão te procurar e dizem assim, eu quero viver de renda passiva, eu quero ter renda com ações, mas elas não têm o menor entendimento do que isso significa, enfim, de várias questões que estão envolvidas aí. Então, eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Sim. Bom, assim, tentando ser breve, né, numa resposta que poderia ser bastante longa e complexa. Bom, o primeiro ponto é quem tem esse desejo tem que ter claro o quanto é necessário ganhar de renda passiva para viver, né? Então, assim, hoje, se eu dissesse assim, quanto eu preciso de renda passiva para manter o meu padrão de vida, ou até mesmo que eu tenha que baixar meu padrão de vida, que seria um padrão de vida razoável mínimo, né? Perfeito. Então, eu tenho que determinar esse valor, né? Então, vamos lá, hipoteticamente, sei lá, 10, 15, 20 mil reais por mês de renda passiva, ou 200, 250 mil ano, porque nem sempre é tão linear a questão, principalmente distribuição de dividendos, né? Exato. Então, vamos lá, 250 mil ano, né? A partir dessa lógica, eu preciso separar inflação de rendimento real, né? Então, digamos que a nossa inflação esteja em 5% e eu consiga, entre taxa de juros, aluguéis, dividendos de ações, oferir entre 5% e 6%, né? Eu teria que fazer o cálculo de quanto é necessário, né? Quanto eu preciso ter, vai lá, 2 milhões. Se eu conseguir 6% de rendimento real sobre 2 milhões, eu tenho 120 mil. Então, para 250, eu preciso ter 4 milhões, certo? Então, você descobre o seu número, né? Então, estabeleci que 4 milhões é o meu alvo de patrimônio de investimento, seja ele em ações, em fundos imobiliários, em títulos de renda fixa, que pagam cupom, qualquer coisa assim, para conseguir oferir esse valor. A partir disso, eu tenho que ter um plano para chegar nos 4 milhões. Né? E esse plano, ele envolve diligência de poupança, né? Eu tenho que fazer sobrar mais dinheiro todos os meses da minha renda de trabalho, e eu tenho que acelerar o processo através dos próprios ativos que eu estou comprando para minha carteira, né? Então, vai chegar um determinado momento, né, graças à invenção do juro composto, né, que esse processo ele se torna um pouco mais fácil, porque você já vai ter uma carteira de ativos que já está se retroalimentando, somado à sua renda, você vai chegar mais rápido nesse valor. E o terceiro ponto é iniciar isso o mais rápido possível, né? Porque na equação
para viver de renda, o tempo é uma variável fundamental, né? Então, quando é que eu começo a guardar dinheiro? Começa ontem já. Hoje você já está atrasado, né? Quanto antes você começar, é melhor. Olha, tentei resumir o máximo aqui de forma mais simples. Excelente, Margarida, excelente, muito bom. E aí, nesse sentido, comentou sobre também fundos imobiliários e títulos públicos que pagam cupom, certo? Sim. Uhum. Aí eu te pergunto, no teu entendimento, se uma pessoa quer montar uma carteira para gerar renda passiva imediata, digamos que ela já tem 5 milhões, está lá na 5, sei lá, ela tem 5 milhões, tá? E ela quer uma renda passiva aí nessa faixa que a gente comentou. Tá tudo na poupança, tá? E aí, o que ela vai fazer? Ela tem que botar em ativos geradores de renda. E daí, nesse sentido, te parece interessante uma carteira diversificada com ações, fundos imobiliários de títulos públicos que pagam cupom? Ou tu acha que o cara deve pôr mais em ações, mais em fundos imobiliários? Como é que tu faria essa divisão, Momberger? Aqui tem um outro elemento que é importante, é saber mais ou menos a faixa etária do investidor também, porque quanto mais jovem, tu pode colocar um percentual um pouco maior na parte de ações, né? E se você já está mais na direção de tirar o pé do acelerador, você pode diminuir um pouquinho o percentual em ações em função da volatilidade, né? Então, talvez, sei lá, você está com 60, 65 anos, você não quer mais sofrer aquela volatilidade com tanta intensidade. Mas vamos lá, tentando fazer um template, tá? Digamos que um jovem até 35, 40 anos tem um percentual de 50% em ações. Tu ter 30% dividido em renda fixa, aqui tu pode colocar títulos públicos com cupom, tu pode colocar LFT para ter um pouquinho de liquidez, tu pode mesclar títulos mais curtos e mais longos, né? Pegar não só vencimentos no meio da curva, você pode alongar um pouco mais também a curva das NTN-Bs e colocaria algo próximo de 20% em fundos imobiliários, né? Se fosse fazer uma divisão. Se eu já estou acima de 50 anos, 60 anos, eu já ia começar a diminuir, assim, talvez 40% em ações, manteria talvez 40% em renda fixa, os mesmos 20% em fundo imobiliário. E acima de 60 anos eu traria para 30 ações, colocaria 40% em renda fixa, 30% em fundo imobiliário. Eu tentando, claro que cada caso é um caso, né? Mas assim, tentando passar um template, eu acho que isso seria uma boa divisão. O fato de diminuir as ações, Roberto, até uma curiosidade, na tua visão é muito mais pela questão da volatilidade? Sim, sim. Porque muitas vezes tu não está mais disposto a passar por períodos de depressão. Claro, né? Claro, faz sentido. E por mais que você tenha certeza que um dia essa ação vai voltar, você está caminhando para não sabe como é que vai ser ali adiante, né? E como você quer viver disso, né? Você quer tirar o pé do acelerador e quer ter menos sustos, né? Mas vai levar 2 anos para voltar, 3 anos para voltar. Talvez tu não tenha esse tempo, né? Então, é mais esse sentido. Porque em tese, né? Em tese, se os dividendos permanecerem, claro que a prestação pode variar, mas se os dividendos nominalmente continuarem atendendo à necessidade do investidor, e ele aguentar a volatilidade, talvez não tenha tanto problema, né? Mas é que tá, talvez possa ter uma ou outra empresa que não consiga manter essa entrega, né? Então, aí sim. É mais nesse sentido, não é nem tanto na volatilidade do papel, mas na entrega futura desse dividendo. Né? Entendi. Sim, a volatilidade do negócio, né? O negócio daqui a pouco tem um impacto que ele começa a faturar menos, entrega menos lucro, tem menos dividendo, e aí isso impacta na renda passiva do investidor. Vamos dar um exemplo bem prático numa ação que eu imagino que toda a audiência conheça, que é a Petrobras. Quando passou
pela crise do Petrolão e da Lava Jato, a Petrobras ficou 5 anos sem distribuir um centavo de dividendo. verdade. Se você tinha uma posição relevante de Petrobras na sua carteira visando receber dividendos, parte da sua renda estava comprometida. Verdade. Tudo bem que ela está compensando agora, está passando um dividendo bastante generoso nos últimos semestres aí. Não, perfeito, Momberger, faz todo sentido. E nesse sentido de procurar, no caso, falando de ações, né? De procurar ações boas pagadoras de dividendos. O que tu considera que são os indicadores mais importantes para se olhar na hora de buscar esse tipo de empresa? Ótima pergunta. E aliás, nessa pergunta, tu me ajuda muito, né? Porque o Gui Invest é uma ferramenta maravilhosa para a gente avaliar vários indicadores, tá? Mas eu até tenho um vídeo gravado no nosso canal do YouTube que eu falo dos 5 principais indicadores que eu recomendo que qualquer investidor deveria olhar. E são informações relativamente simples de se buscar. O primeiro delas, obviamente, né, visando dividendos, é o dividend yield da empresa, né? Claro. Então, qual é o valor nominal que está sendo pago sobre o preço da ação, né, que está no mercado. Então, o dividend yield seria o primeiro. Eu gosto de dar uma olhada no VPA, que é o valor patrimonial da empresa. Via de regra, isso é um outro indicador interessante, tá, André? Ainda voltando lá para aquela primeira pergunta, né, do emocional, né? Quando você vê uma empresa que está abaixo do valor patrimonial, salvo elementos que você vai descobrir com pesquisa, que aquela empresa está com algum problema muito sério, mudou condição de mercado, mas se não tem nada disso acontecendo, qualquer empresa que está com valor patrimonial abaixo de 1 é oportunidade de entrada. Sim, né? Com certeza. Então, o valor patrimonial seria o segundo elemento que eu acho importante de olhar. O PL, que é o preço-lucro, ele é importante, mas aqui a gente tem que colocar uma pequena ressalva. Porque hoje em dia existem setores e setores, né? Então, você pega, por exemplo, o setor de varejo. Quando você olha um PL de 30, num primeiro momento, nossa, tá caro, né? 30 anos para ter o retorno do meu investimento, né? Mas, em função, muitas vezes, da alavancagem do negócio, é normal isso. E não necessariamente é caro, né? E aí você olha, assim, uma loja Renner que está com PL de 18, num primeiro momento está caro, mas para o setor de varejo não é caro, né? Assim como eu pego um PL da Vale em 3, né, é barato, e em 10 é caro, né? Então, o PL é importante, mas você tem que entender o PL do setor, né? Aí precisa um pouquinho mais de pesquisa, né? Precisa fazer o curso lá do Gui Invest para entender direitinho como é que funciona isso, né? Eu gosto de olhar o crescimento anual da empresa, porque empresa que está crescendo, geralmente a tendência é que ela vai em determinado momento entregar mais resultado, e já me leva para o quinto indicador, que é o ROI, né? que é o lucro, né? Então, eu acho que esses 5 elementos, eles são chave. Tem mais, né, André? Mas eu acho assim... Não, mas tá excelente. Eu acho que eu usaria esses 5, até quem quiser lá no YouTube da Focalize, tem um vídeo gravado que a gente explica direitinho esse critério de escolha lá. Não, muito bom. Não, é isso aí. Eu acho que eu estava abrindo o Gui Invest para depois a gente te mostrar um negócio bacana aqui, um estudo que eu fiz, que nos dá uma boa noção assim dessa questão de escolher boas empresas pagadoras de dividendos usando basicamente o dividend yield histórico médio de vários anos. Mas em seguida eu já mostro isso. Antes de a gente entrar nesse estudo que eu vou mostrar aqui, eu só queria te perguntar o seguinte: tu comentou antes sobre a questão ali do yield que se espera, né,
numa carteira de geração de renda. Sim, sim. Qual yield, na tua opinião, é o yield assim, factível de se conseguir sem maiores dificuldades? Assim, que o investidor pode esperar conseguir, que não vai ser assim, algo muito difícil dele obter no mercado? Uhum. Eu diria que aqui eu dividiria em dois elementos essa resposta, André. Até porque a gente compete de forma desleal com a renda fixa aqui, né? Que quando ano passado eu imaginei que o Brasil estava entrando no primeiro mundo de taxa de juros, foi um devaneio, né? Estamos voltando ao paraíso dos rentistas novamente, né? Então, se eu te falasse que 5 ou 6% seria um número bastante razoável ano passado, talvez esse ano 5, 6% já está disputando com título público, né? Então, talvez a gente tenha que objetivar um yield um pouquinho mais alto, tá? Mas eu diria que 5, 6 não é tão complicado de montar uma carteira de dividendos. É relativamente tranquilo de achar boas empresas para longevidade, e montar uma carteira entre 5 e 6%. Mas hoje em dia eu acho que o ideal seria buscar aí na faixa de 8, né? Se a gente conseguisse atingir aí entre 8 e 9, não que seja fácil, tá? Mas, sim. Deveria objetivar isso, né? Não, perfeito. E, claro, a gente está falando muito mais assim de ações e talvez fundo imobiliário também. Claro que os títulos públicos não vai se conseguir isso, né? Se consegue em torno de uns 5, tá, hoje, né? Sim, sim. Né? Em torno de 5 alguma coisa, né? Não, beleza. Que quando tu tá disputando com título público, é muito confortável tu deixar o teu dinheiro lá, que ele vai te proteger da inflação e vai te pagar esse juros, né? Então, e a volatilidade que você vai ter no título público é uma volatilidade de PU pela movimentação da taxa de juros futuro, mas se você não precisar do recurso, você ignora isso também, né? Se você vai ficar até os vencimentos, tá tudo certo, né? E estando ciente disso, né, tá tudo bem. Tá tudo bem, exatamente. Claro, você não pode, por exemplo, comprar uma NTNB 2050 pensando em sacar o dinheiro no mês que vem. Vai dar problema. Vai dar problema. Mas é interessante esse ponto de vista, né? Porque, assim, essa questão do 6%, né? 5%, 6%, de fato, né? A gente está concorrendo com título público que está pagando cupom de 5%, né? Um pouco mais de 5% ao ano. Isso, rendimento, juro real, né? Juro real. E nós estamos disputando não só com título público, André. Nós estamos disputando com debêntures incentivados que chegam a pagar 7%. Livres de imposto de renda, né? Então, tu imagina o seguinte, você tem a inflação e mais 7% limpo. Isso é bastante frequente nos últimos meses no mercado, né? Então, a renda fixa está sendo um concorrente cruel para quem gosta de mexer com ações. Não, é verdade isso, é bem verdade, porque é muito difícil obter isso, porque pensa bem, né? 7% de juro real, né? E vamos considerar que nós estamos com uma inflação de 10% anualizada nesse momento. Tem títulos que nesse momento estão pagando 17% ao ano. É louco, né? Exatamente, não, muito interessante. Mas é bem isso aí. Então, assim, deixa eu mostrar para ti, Moberger, mostrar para o pessoal que está assistindo. Eu fiz um estudo aqui bem bacana, deixa eu compartilhar minha tela, que é um estudo que mostra... Para aí, deixa eu só ver se... Acho que... aqui. Ó, vamos lá. Tá. Está conseguindo ver aí? Beleza. Então, olha só. Esse estudo, na verdade, o que eu fiz aqui? Ó? Eu coloquei o dividend yield atual, tá? Nessa coluna aqui. Coloquei o dividend yield médio dos últimos 3 anos, o médio dos últimos 5 anos e o médio dos últimos 10 anos. E eu coloquei um filtro em cada um deles de olhar apenas aqueles que pagaram acima de 6%.
Uhum. Então, olha que interessante. Já tá dentro do meu template aí. Olha aí. Então, olha só. O que acontece? O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo as empresas que atualmente pagam acima de 6, mas a gente sabe que isso pode ter distorções, não é? Sei lá, olha aqui, tem empresa aqui que olha a distorção, ó, 24, 104, claro que tem coisa aqui que está distorcido. O que a gente tem que ver são as médias. Então, Isso média aí. dos últimos 3 anos, ó, 12 aqui no caso, né, 21, tudo bem. Mas então, Qual é essa de 12 que eu não estou conseguindo ler aqui? É a SEB 11, a SEB ON. Aham. Tá? Mas vamos lá. Vamos ver números mais razoáveis, né? Então, a gente vê o seguinte, ó, que tem empresas aqui, por exemplo, a Transmissão Paulista, tá? Nos últimos 10 anos, ela teve uma média de 7,4. A Transmissão Paulista é um reloginho, né? Exatamente. Então, aqui, ó, os últimos 5 anos, 9. Os últimos 3 anos, 11. Atualmente está em 18. Então, olha só que estabilidade, né? Que previsibilidade você pode ter escolhendo empresas assim, né? Sim. Então, essa Muito é a legal, ideia, hein? né? Muito legal. O Banrisul aqui, ó. O Banrisul, nos últimos 10 anos, ele teve um yield médio de 7. Nos últimos 5, 6,8. Nos últimos 3, 7,5 e atualmente está 9,9. E aí, se tu pegar, por exemplo, outros critérios do Banrisul, tu olha, o VPA deve estar com muito próximo do valor patrimonial. O resultado, ele está entregando resultado. PL deve estar abaixo da média de mercado. E ele continua entregando crescimento. Exatamente. Então, isso é muito louco, né? Porque, na verdade, é aquela ideia, né? Se uma empresa está há 10 anos distribuindo um bom dividendo e aparentemente está tudo bem com a empresa, dá uma certa segurança para o investidor escolher empresas que apresentam essas Nesse características. caso aqui, André, até acho que vale uma observação do Banrisul, tem que colocar um sexto filtro, que é se é estatal ou não, né? Ah, não, claro, total. Não, total. Isso é algo que eu até, dentro do meu treinamento, eu falo muito sobre isso aí, né, Roberto? Que Sim, perde ponto, porque né? a gente está sempre sujeito a algum maluco sentar lá na cadeira de chefe do Estado e pode fazer alguma bobagem, né? Então, nunca se sabe, né? Exatamente. Tem uma outra coisa que eu queria te mostrar para o pessoal, que é esse gráfico de PL. Não sei se você chegou a ver esse gráfico aqui, ó. Não vi. Isso aqui está dentro do GI Line, né? Que nos dá uma estimativa de preço. Se a empresa Eu vou barata, ter que fazer o teu treinamento de novo, André, porque vocês atualizaram tanto a plataforma, já que eu já não sei mais mexer. Não. Não, mas a gente faz umas lives, eu te mostro e tá tudo certo. Então, Mombergar, olha que legal isso aqui, ó. Isso aqui, lembra que tu comentou sobre o PL, né? Ah, mas um PL de 30 é caro ou barato? Tem que ver a questão do setor. Totalmente Isso aí. correto. Essa é uma análise sensacional. E tem uma outra análise, que é esse gráfico aqui, que é o PL comparado com o PL histórico da empresa. O que o mercado costuma pagar por essa empresa? A VEG é um exemplo interessante, porque historicamente ela sempre foi negociada a um PL elevado. E se a gente comparava a VEG com outras empresas, todo mundo dizia, mas é muito cara, é muito cara. Bom, é muito cara em relação ao quê? As outras, mas em relação a ela sempre negociou um preço elevado. Então, vamos lá. Olha que interessante nesse momento aqui, ó. O que são essas linhas, a de cima e a de baixo? A linha de cima, Molberger, ela nos dá uma média de PL máximo que o mercado pagou ao longo dos anos, ao longo dos últimos 10 anos. Que é a linha azul. Que é a linha laranja de cima. A laranja, tá. A linha azul é o PL não é o PL dela mesmo, histórico, tá? Certo. A linha de cima é uma média da máxima e a de baixo a média da mínima. Então, olha onde é que está agora. Olha que interessante, ela está pela banda, ela estaria batendo na banda de baixo aqui, tá vendo? Esse dado é de hoje? Ela é atualizado. De hoje. E se eu te mostro, André, o gráfico da VEG hoje,
ela bateu numa linha de suporte histórica. Olha aí, ó. Então, a VEG hoje estaria dando possivelmente uma indicação de compra por análise gráfica e agora está me dando a indicação por análise fundamentalista. Não, ela está, pela análise fundamentalista, usando só PL, se desconsiderando o resto, olhando só PL, ela estaria no momento perfeito para a entrada. Uhum. Tá? Segundo esse indicador aqui, né? A gente só está olhando uma coisa aí. Agora, tu acabou de falar de outro indicador, técnico. Isso. Então, vamos lá. Quando a gente tem muito indicador, isso é bom, né? Isso é bom. Isso é bom, é positivo. E a gente tem esses gráficos para todas as empresas, né? Puta, Isso é muito bacana. legal isso aí, André. Muito legal, cara. Não, isso aqui que tu me mostrou agora, ele atende àquele fator que eu te comentei, de entender o PL histórico mesmo, que aparentemente seja caro, né? Sim, exato. Né? Olha o caso, por exemplo, da própria XP, né? A XP, quando o Itaú, lá em 2017, fez o primeiro aporte, ele pagou 30 vezes lucro pela XP. Na época foram 6 bilhões de reais por 49% das ações. O mercado disse, os caras estão loucos, né? Em pagar isso, né? No entanto, o que eles estavam apostando? Estavam apostando que a XP manteria aquela entrega absurda de crescimento que ela vinha entregando no mercado. E é para vocês terem uma ideia, em final de 2019, um pouco mais de 2 anos depois, lá na abertura de capital, ela foi precificada a 40 vezes lucro e foi vendida a 70 bilhões. Né? Então, o Itaú fez o melhor negócio da vida, né? Nesse negócio. No entanto, vai dizer, os caras pagaram 30 vezes lucro. O investidor lá na Nasdaq pagou 40 vezes lucro. Né? E isso, no entanto, a XP continua entregando resultado em cima de resultado. Né? Exatamente, e eu acho que assim, é bem essa questão de comparar a empresa com ela mesma, né? Pelo que o mercado costuma pagar por ela. Porque, às vezes, é um negócio que o mercado enxerga como um negócio muito bom e, naturalmente, vai se pagar mais caro. Né? Sim. Quando a gente compra um bem, né? É um carro, é um imóvel, normalmente, maior qualidade, maior preço, né? Dos bens de uma forma geral. Então, o mercado é a mesma coisa, as ações são a mesma coisa. Empresas boas, o mercado vai se enxerga como bom, vai pagar mais caro por isso. Tá tudo bem. Tá tudo bem, né? E na ferramenta, André, do guia, quantos indicadores hoje eu consigo plotar para fazer alguns comparativos? Na verdade, dá para colocar quantos não tem limite, tá? Porque assim, ó, vamos lá, ó. Deixa eu só mostrar um negócio aqui, ó. Aqui, ó, nas estratégias, né, como eu estava mostrando antes, a gente tem aqui, sei lá, essa aqui, ó, que eu estava mostrando, né? A gente consegue colocar um monte, na verdade, de critérios aqui, a gente vai colocando, né? Vai adicionando, assim, são vários aqui, ó. Tem um monte de coisa aqui acontecendo, ó. Né? A gente pode botar ROI médio, payout médio, tem o line, tem o score, indicadores de mercado. Nossa, uma infinidade de coisa que dá para ir colocando, né? Bem legal, bem legal. Tem um monte de possibilidade. E até o seguinte, para quem está assistindo, a gente vai deixar um link aqui no chat. Se eu não me engano, talvez já esteja até na descrição, mas enfim, a gente vai deixar um link aqui para quem quer conhecer um pouco mais da ferramenta, né? Então pode acessar ali o link que nós vamos disponibilizar no chat aqui. Mas, Momberger, deixa eu te fazer outras perguntas aqui, eu quero saber mais algumas coisinhas de ti. Deixa eu ver aqui, deixa eu só voltar aqui a tela. Vamos lá, então. Uma pergunta que eu queria te fazer, que eu fiz para outros convidados que vieram aqui, né, na nossa live, que é o seguinte: para aquelas pessoas que querem viver de renda passiva, né, mas elas não têm um patrimônio suficiente
O que tu considera como o caminho para chegar lá, no sentido de qual tipo de ação o investidor deveria priorizar? Né? Existem basicamente as ações de crescimento, que são aquelas ações com maior potencial de valorização, e aquelas que são boas pagadoras de dividendos. Então, o que essa pessoa deve priorizar agora? Ela deve fazer um meio a meio, ela deve priorizar mais aquelas que pagam dividendo, mas, ao mesmo tempo, ela quer viver dividendo lá na frente, não agora, então ela vai ter que reinvestir o dividendo, né? Tem essa questão. Ou ela prioriza aquelas empresas que têm o potencial de crescer rapidamente, e daí, quando juntar patrimônio grande, ela pode migrar para os dividendos. Como é que tu enxerga isso? Eu colocaria um percentual um pouquinho mais alto em empresas de crescimento, justamente porque eu preciso, nesse momento, acelerar o processo. E tudo bem, é uma aposta, né? Apostar em empresas de crescimento tem um risco inerente um pouco mais alto do que apostar em empresas que visam um pouco mais de dividendos. Tanto é que, quando você conversa com qualquer gestor de fundos, né? Quando o mercado começa a ficar complicado, uma das estratégias, porque pela legislação, muitas vezes, você tem que ficar 67,5% comprado, né? Sim. Então, como tu não pode liquidar a tua posição, então eles migram para setores mais resilientes, né? Então, migra para o setor elétrico, né? Que é um bom pagador de dividendos e a volatilidade do ativo é mais baixa, né? Então, tendo em mente isso, mas como eu preciso acelerar o processo, eu colocarei um percentual um pouco maior em empresas de crescimento, mas eu não negligenciaria empresas pagadoras de dividendos, justamente para ter um pouco dessa resiliência na carteira. E, evidentemente, reinvestindo dividendos. Isso é uma condição sine qua non. Né? Entrou o dividendo, compra mais ação daquela própria empresa. Né? Que aí o juro composto vai te causar uma alegria incomensurável, né? Com certeza, né? Não, muito bom, faz muito sentido. Acho que foi uma boa resposta, faz muito sentido mesmo. E, Bomberger, assim, deixa eu te fazer uma pergunta agora bem interessante que eu costumo fazer no final das entrevistas, do bate-papo, que é o seguinte: se você pudesse, Bomberger, voltar no tempo, tá? E você reencontrasse o Bomberger com 18 anos, tá? E você pudesse dar... Essa máquina tem que voltar muito tempo. Vai voltar muito... A máquina do tempo não vai tão longe. Não chega a tanto tempo no passado, né? Mas vamos lá, Roberto. Assim, agora, falando sério, qual seria um único... Se pudesse dar só um conselho de finanças e investimentos, qual seria esse conselho que você daria para você mesmo no passado? Um conselho só, né? Um único conselho. Cara, eu nos treinamentos que eu dou, eu tenho uma palestra introdutória que a gente ensina a fórmula do enriquecimento, né? E a fórmula do enriquecimento, ela é composta de, basicamente, 3 elementos, né? Então, eu ainda brinco, né? Quando a gente está apresentando a fórmula, eu boto o elemento T, o elemento JC e o elemento R, né? E o JC não é Jesus Cristo. Então, o que é o T? O T de tempo, o JC de juro composto e o R de rentabilidade, né? Quando você junta esses 3 elementos numa fórmula, ele é o caminho para tu juntar patrimônio através de investimentos, né? Por quê? Tempo. Quanto mais tu tem, mais o juro composto depois vai ter um efeito positivo sobre esse tempo, né? Porque o juro composto, ele é exponencial, né? O juro exponencial, vocês lembram na escola, né? Ela começa devagarinho, parece que não se mexe, né? Mas quando ela dá o salto, ela dá, né? Ela faz aquela puxada para cima. Então, se você tem tempo, você tem um juro composto, e aí você coloca o elemento R de rentabilidade junto, aí vira uma fórmula explosiva, né? Então, eu diria o seguinte: começa agora, guri de merda, com 18 anos, a guardar dinheiro, né? Pensando nessa fórmula. Porque quando tu chegar na idade que eu tô hoje, eu já estaria
trilionários. Eu estaria aposentado há muito tempo, né? Muito bom, muito bom. Nossa, sensacional. É exatamente isso aí, né? E, bom, Momberg, estamos chegando no final, então, do nosso bate-papo, né? Eu quero Pô, deixar já, você... tia. Agora que eu Pô, comecei a aquecer aqui. agora que começou, né? Mas vamos manter uma horinha aí para também não se estender demais e não, né, deixar todo mundo cansado. Aí a gente já tem, com certeza faremos outros, né? Outros bate-papos, né, Momberg? Daqui a pouco a gente pode fazer até no Instagram também. Vai ser bem Tá legal. legal. Estou à disposição aí de vocês. É uma boa opção, né? E eu quero deixar alguns recados finais aqui, né, para quem está assistindo, né? Então, para quem está assistindo, seguir a gente aqui no Guinvest, né? Também curtir o vídeo aí se vocês gostaram da nossa live, vai lá e clica lá no gostei se você gostou. E eu queria aproveitar também e indicar para vocês que estão assistindo seguirem o André Momberger nas mídias. Então, André, conta aí para o pessoal quais são os teus canais aí para o pessoal te acompanhar. Basicamente, quando você botar Focalize com S, né, você vai encontrar praticamente todas as nossas mídias. Então, focalize.com.br é o nosso site, o YouTube /Focalize é o nosso canal do YouTube, Focalize Educacional, nosso Instagram. Então, mas se você bota Focalize com S, importante que seja com S, né, você vai acabar nos encontrando. E se quiser me seguir, é André Momberger junto, né, no Instagram, tem o meu canal lá também, mas lá eu falo menos de finanças, eu falo mais de viagem, de vinho, que são outras paixões. Muito legal, hein? Pô, bacana. Show de bola. E, bom, é isso aí. Então, eu quero agradecer a presença de todos que estavam assistindo. Então, pessoal, obrigado pela presença, por estarem aqui nos assistindo. A gente espera que a gente tenha conseguido gerar um valor para vocês, tenha conseguido esclarecer algumas coisas legais aí que vocês, né, estão querendo saber mais sobre o investimento. E eu agradeço ao André pela oportunidade, pelo ele ter, né, disponibilizado o tempo dele para conversar comigo e com vocês. Então, obrigado, André, obrigado mesmo aí por essa live. Vai ser a primeira de várias que a gente pretende fazer. Então, obrigado mesmo, foi muito legal. Foi um grande prazer aí conversar contigo mais uma vez. Então, o prazer foi meu, André. Sabe que, para mim, isso é quase como uma missão, né? De vida, esse processo de tentar passar algo diferente para as pessoas, porque o brasileiro, ele, via de regra, ele não recebe a educação financeira adequada para cuidar do seu dinheiro, né? Porque em casa, geralmente os pais não passaram para ele. A escola não tem formalizado. Uma ou outra escola que tem alguma coisa te ensina um pouquinho de finanças pessoais, um pouquinho de matemática financeira e tal, mas não te dá um caminho para investimentos, né? E graças à internet, surgiram muitos influenciadores bons, né? Tem que se dizer isso, né? Tem pessoas do bem, né? Que estão tentando ajudar as pessoas a entender um pouco mais a complexidade que esse mercado tem e, principalmente, simplificar esse mercado, que eu acho que isso que é o mais importante, né? Porque a gente tem que falar a linguagem mais clara de se entender. Nós estamos falando aqui de PL, VPA, dividend yield e tal, muitas vezes pode até ser difícil de as pessoas compreenderem. Agora você falar, olha, a empresa tem que crescer, tem que dar lucro, tem que te pagar dividendo, já fica mais palatável, né? Então, acho que nesse processo a gente conseguiu evoluir bastante. A internet tem um fator preponderante nesse processo todo, e eu fico muito feliz em poder fazer parte disto também, né? Seja nos meus canais ou seja em oportunidades como essa que você está me dando aqui no teu canal, de poder falar com a tua audiência e trazer aí os 2 centavos de colaboração aí na vida das pessoas. Não, show de bola, André. Eu compartilho da mesma ideia, que realmente é um prazer, na verdade, a gente estar aqui conversando, né? E podendo Sem ajudar dúvida.
quem está assistindo. Essa é uma missão que eu compartilho também, né, de realmente trazer um pouco mais de luz para as pessoas que não são do meio, que não entendem, não estudaram isso, enfim, não foram educadas, né? Como você colocou aí, André, essa questão da educação financeira. Então, para mim é sempre um prazer e é uma grande satisfação estar falando sobre esse tema. Mas então é isso aí. Obrigado, André, mais uma vez. Né? Eu que agradeço. Valeu. Uma boa noite a todos, então, e a gente se vê no próximo encontro. Boa noite, Falou. pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.